E falando do começo do universo, né, ali os 380 mil anos, como que era o universo jovem, assim, sabe? E como que foi, assim, explica brevemente, senão vai ficar também muito, mas como que foi essa evolução, né, conforme foi passando o tempo? Então, como eu mencionei, a gente acredita que o universo, naquela época, era um plasma quente, denso de partículas e radiação. O universo estava em expansão, ele começou a resfriar-se, e a partir disso, os primeiros átomos puderam ser formados. A radiação, os fótons foram liberados para viajar livremente pelo universo, que é a radiação cósmica de fundo, e a matéria começou a se aglutinar aos poucos devido à gravidade, formar as estruturas que nós conhecemos, enfim, os sistemas e os planetas, até chegar aqui na vida na Terra. Então, Sim. bem brevemente. E ali no começo surgiram as primeiras estrelas a partir dessa época aqui? As primeiras estrelas, a gente acredita que surgiu alguns milhões de anos após o Big Bang, no que a gente chama Milhões, então. milhões, sim, demorou um tempo para começar a formar as primeiras estrelas, e quem está procurando por isso é o James Webb, né, o James Webb está tentando ver a formação das primeiras estrelas, que a gente ainda não conseguiu. A gente acredita que eram estrelas muito maiores do que as estrelas que a gente tem hoje, e o James Webb está tentando romper aí essa fronteira e observar essa época do universo que nós ainda não conseguimos observar. Ele vai conseguir observar uma galáxia, né, imagino. Não uma estrela, né? Exatamente. Galáxias bem antigas ele já está observando, que inclusive alguns dos resultados do James Webb têm aí abalado um pouquinho, né, o modelo do Big Bang, com galáxias, com buracos negros formados ali, muito massivas, e num período que ainda não esperávamos galáxias desse tipo. Então, já tem gente estudando, como diz o pessoal aí, remendando o modelo do Big Bang, mas é que, na verdade, como diz Carl Sagan, né, a gente precisa de evidências extraordinárias, né, para fazer essas mudanças, mas ele está tentando observar indícios das primeiras estrelas, né, assim, Mas os aí como que ele vai indícios. ele não consegue observar uma estrela, né, exatamente naquela distância, eu imagino. O que a gente observa, na verdade, são indícios, o pessoal sempre fala: "Ah, isso no" quando eu posto alguma coisa no Instagram: "Ah, a gente quer ver a fotografia, isso não é a fotografia, isso é uma simulação". Mas é o que a gente observa são várias evidências ao redor daquele fenômeno, né. Então, a gente observa em raio-x, observa em raios gama, observa em ondas de rádio, então a gente vai montando um quebra-cabeça, e a partir desse quebra-cabeça a gente entende mais ou menos o que está acontecendo naquela região. Então é mais ou menos isso que a gente faz. Sim, A sim, gente monta um com os dados quebra-cabeça. que a gente consegue, né. Obter. E assim, a gente olha para o universo e aponta os telescópios mais potentes e fora da nossa galáxia, a única coisa que a gente consegue observar são outras galáxias, né. Resumindo, assim, de forma grosseira, mas eu falo, a gente não consegue apontar para a galáxia de Andrômeda e ver a estrela que está dentro dela, né. A gente vê, como eu mencionei, as ondas eletromagnéticas e tal, em várias frequências. A gente consegue observar hoje também, medir essas ondas gravitacionais primordiais, que nos indicam, por exemplo, a colisão entre 2 buracos negros, mas a gente vai fazendo uma montagem mesmo do quebra-cabeça. Por exemplo, nesse caso, a gente observou essas ondas gravitacionais, que são assim, foram medidas bem pequenininhas, que precisa de uma precisão e um trabalho de engenharia fantástico, porque, né, são contrações no espaço minúsculas do detector que a onda gravitacional faz ao passar. A gente conseguiu medir. O que que a gente faz? Nossa, medimos um sinal. Que sinal é esse? Aí a gente começa a comparar o sinal que a gente mediu, a gente tira todos os ruídos, que é um trabalho que eu faço também nos experimentos, a gente tira todo o ruído, que pode ser, por exemplo, um caminhão que passou lá fora, né, esse sinal. Pode não ter nada a ver com que são tão sensíveis esses Sim. experimentos, que pode não ter nada a ver com o universo. Então a gente tira todos os ruídos, aí a gente tira todos os ruídos, continua um sinal. Aí a gente compara esse sinal que a gente observou com o que prevê a teoria. Por exemplo, nossa, a explosão de uma estrela de nêutrons vai gerar, de acordo com a teoria, uma onda gravitacional com essa forma, com esse formato.
Aí a gente compara. Ah, não, então isso que a gente está observando não essa explosão de estrelas de nêutrons. Aí a gente faz também, a teoria prevê que a colisão entre dois buracos negros com a massa tal e com a massa tal Sim, sim. prevê uma forma assim de onda gravitacional. A gente vai fazendo tentativa e erro. Aí a gente encontra, nossa, esse sinal é semelhante ao sinal. Ah, então foi a colisão entre dois buracos negros. Então a gente faz mais ou menos isso. A gente vai comparando o que a gente observa, os dados, com o que as teorias preveem e a gente vai tentando encaixar um no outro. A gente não. Eu queria muito um telescópio, obviamente todo cientista queria também, pra gente apontar pra uma galáxia e conseguir ver com detalhes assim os planetas, sabe? Tipo assim, ver como que realmente é um, tipo, você aponta, se você compra um telescópio assim, sei lá, é amador e aponta pra Júpiter, você consegue ver ali como que ele é, né? Uhum. Mas muito poucos planetas a gente consegue ver diretamente, né? Fora do nosso sistema solar. Exato, então assim, nossa tecnologia é muito rudimentar ainda, né? Perante o universo. Sim, a gente vê, por exemplo, como a gente sabe que esses planetas existem, esses planetas fora do sistema solar. Uma das técnicas, por exemplo, é quando ele passa na frente da estrela. Aí a estrela para de emitir. Aí ela emite menos luz. Então a gente vê, ó, a Ainda estrela emite. emite, mas emite menos. A gente vê o espectro da luz da estrela. Nossa, ela está emitindo uma certa quantidade de luz, digamos assim. O planeta passou na frente, diminuiu um pouquinho. Aí daqui a pouco voltou de novo para a quantidade de luz que ela deveria estar emitindo. E o planeta vai circulando a estrela, certo? Então a gente vai medindo essas oscilações no brilho da estrela. E é a partir disso que a gente infere, não, tem um planeta que está orbitando essa estrela. Então a gente não vê diretamente. Existem outras técnicas também. Exato. E se eu não me engano, eu vi um cálculo uma vez, eu perguntei pro GPT, sei lá, com base no telescópio que a gente tem hoje e tal, o que que seria preciso para olhar para um planeta assim em outra galáxia. É tipo um telescópio tão grande, mas tão grande que nem cabe na Terra, assim, sabe? Então, assim, o universo parece que é um jogo cruel, velho. A gente não tem as respostas para as coisas, a gente provavelmente não vai ter as respostas para tudo. Os cientistas trabalham nisso, e cada vez a gente tem mais respostas, só que essas respostas geram mais dúvidas, né? Então, quer dizer, a gente nunca vai conhecer tudo, né? Mas essa que é a beleza da coisa, né? A busca por algo que a gente nunca vai encontrar. A busca por sempre saber um pouco mais. Não- Exato. Um pouco mais, pô. Você não vai Mas, saber tudo. mas eu acho que a gente não precisa saber tudo. É essa busca por conhecer tudo, eu acho que é até infrutífera, porque a ciência nunca vai ter todas as respostas, na minha concepção. Até porque o conhecimento ele é limitado. E tudo bem, certo? Por exemplo, igual que eu falei, a velocidade da luz, ela tem um limite. Né? É um limite de velocidade imposto pela teoria da relatividade geral. Então, ela precisa ela tem esse limite, então só tem uma certa distância que ela pode percorrer num determinado tempo. Entendo, Depois disso, a gente não consegue mais saber o que tem. entendo, mas você não acha que talvez isso é mais uma limitação da nossa própria biologia, assim, de não conseguir, ou da nossa própria tecnologia atual, de não conseguir identificar outra forma de obter o conhecimento mais rapidamente do que a velocidade da luz? Então, quer dizer, hoje a gente está limitado à nossa tecnologia, às nossas teorias, à nossa ciência e tudo mais. Agora, se a gente tivesse todo o conhecimento tecnológico e científico do universo, muito provavelmente a gente conseguiria sim observar uma galáxia lá fora com algum telescópio de uma forma diferente, sei lá, viajando aqui só para ser mais didático, sei lá, usar teletransporte, usar alguma coisa bizarra assim, que talvez seja possível, só que a gente não consiga hoje, entende? Ou você acha que existe um limite tecnológico ali que a humanidade não vai conseguir ultrapassar? Eu acho que existe um limite da natureza, né? Do que pelo menos pelo que a gente conhece hoje. Vamos falar com o que a gente conhece hoje, existe um limite da natureza. Então, que é a velocidade da luz, por exemplo. Então, a gente não vai conseguir conhecer tudo. A gente tem um limite para conhecer. Mas, por exemplo, aí a gente pode entrar no ramo da ficção, que é o caso de buracos de minhoca. São previstos pela teoria da relatividade geral, mas nunca foram observados. Se esses objetos existirem,
é como se fosse uma ponte que poderia nos ligar a uma outra parte do universo que seria impossível de outra forma. Mas isso é ficção Sim, hoje. sim. Então, seu palpite é de que, de fato, o conhecimento é limitado. Nós temos um limite no que nós podemos saber, sim. Mas quem quiser também, né? Mas isso são só divagações, Sim, claro. claro. E quem quiser também saber um pouco mais sobre esse assunto, eu sempre recomendo o livro do Marcelo, que é A Ilha do Conhecimento, que fala muito sobre isso. Eu acho muito interessante esse livro, então também já fica a recomendação. Legal, legal. Que é mais ficção? Como que é? Não, é um livro mais filosófico, assim, nessa pegada que ele gosta de escrever, é bem legal. Pô, legal. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.